Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Eu sou o professor Anjo Jorge. Estamos a trabalhar juntos na resolução do exame da Universidade Pedagógica de 2022 de Matemática, neste caso concreto. Então, enquanto a hora da vinheta, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e vamos a isso. Muito bem, pessoal. Atendendo que é a segunda parte e penúltima da resolução deste exame, vamos começar a partir do número 11 até número 20. Mas deixa-me lá, se me permite, corrigir um detalhe muito importante que eu esqueci aqui ou negligenciei. Na parte 1 passada, quando estava a resolver o número, eu disse f de n mais 1, que é igual a n menos 1, já é que é a expressão que nos dão aqui. E queriam para determinarmos a expressão f de n menos 1. Então eu descobri que ao substituir esse n menos 1 aqui no lugar de n, depois tenho esse mais uma unidade. Aqui vai acontecer o mesmo processo, levar o n menos 1, colocar aqui no lugar de n, tenho n menos 1 menos uma unidade. Então será f de, o que acontece? Menos 1 dá 0, então só fica com f de n, que é igual a n menos 1 dá menos 2. Então tenho aqui f de n, que é igual a n menos 2. Para ter f de n menos 1, terei que voltar a substituir o n menos 1 aqui no lugar de n. Então, f de n menos 1 será igual a... O n menos 1 também será substituído aqui neste n. Ficamos com n menos 1 menos 2. Então, f de n menos 1 será igual a n menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, isso aqui é o que está representado na alternativa D deste exame. Outra sugestão que temos é que nos dão f de n mais 1 e dizem isso aqui é igual a n menos 1. Para determinar f de n menos uma unidade, seria necessário pensarmos que n podemos substituir aqui para que essa expressão dê exatamente f de n menos 1. Para que tenhamos menos 1, como já aqui tem um 1 positivo, é necessário que tenha um menos 2 associado ao n, porque menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, significa que no lugar de n, vamos substituir por n menos 2. Assim, vamos determinar o seguinte, f de, aqui tens, onde tens n, ias colocar exatamente o n menos 2. Então, ficamos com n menos 2 mais uma unidade que está aqui fora. É igual, aqui temos n, vamos colocar ali o n menos 2, menos uma unidade. Assim, f de n menos 2 mais 1 é que vai dar n menos 1, que é igual a n menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, descobrimos agora que o f de n menos 1 é igual ao n menos 3, que é o que está representado na alternativa D deste exame. Então, tem essas duas propostas. Na proposta antiga, que vimos no primeiro vídeo, só conseguimos determinar o f de n. Vimos que o f de n é n menos 2. Para achar o f de n menos uma unidade, teremos que pegar essa expressão de novo, substituir aqui. Teremos f de n menos 1 é igual aqui no lugar de n, substituímos por n menos 1. Depois aqui embaixo tem menos 2. Ficaremos com n menos 1 menos 2 dá menos 3. Em todo caso, o f de n menos 1 dá n menos 3. Não há dúvida quanto a isso. Então, vamos passar para o número 11, que é o nosso foco para esta aula. Número 11 diz o seguinte, a função real g de variável real tem duas assíntotas verticais e uma assíntota não vertical do gráfico g. Qual das expressões seguintes poderá representar a função g? Então, nós devemos escolher aqui uma função que tem duas assíntotas verticais e uma não vertical. Primeiro, é importante saber uma coisa, jovem. A assíntota vertical depende do denominador. Se você recordar as funções homógrafas, tipo ax mais b sobre cx mais d, lá dizia-se que a assíntota vertical é um x que é igual a menos d sobre c. Esse menos d sobre c, na verdade, é encontrar o valor que anula o denominador, porque se pegar essa expressão cx mais d igualar a 0, vai ter cx igual a d, passa por lá, fica menos d. Isolando o x, como c está de multiplicar, passa a dividir, terás menos d sobre c. Então, é encontrar, na verdade, o valor que anula o denominador. Começando a analisar o d, o denominador só é anulado por um valor, que é x igual a 1. Então, só tem uma assíntota vertical. Aqui, até você pode pensar que isso aqui é anulado por dois valores, mas existe uma expressão no numerador que é similar a essa que está no denominador. Então, é possível simplificar parte do numerador e parte do denominador. Então, vais ficar apenas com uma assíntota vertical. Aqui também, olhando esse gajo aqui, tem x menos 1.
só pode anular x menos 1 com um único valor, que é 1. Então só tem uma assíntota vertical. E aqui nessa expressão, os dois valores que anulam, que são x igual a menos 1 e x igual a 1, não são simplificáveis. Não é possível você simplificar parte do numerador e parte do denominador. Então na opção A aqui temos duas assíntotas verticais. Mas existe outra forma de testar as assíntotas verticais, que é calcular o limite quando x tende a um desses números aqui. Se o limite for infinito, então estes números são sim assíntotas verticais, mas esta é outra técnica. Vamos para o número 12. Número 2 diz o seguinte: considere a função real de variável real definida por g de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2 e a para x igual a menos 2. Determine o valor de a para que o limite dessa função exista. Algumas pessoas, desculpe só comentar, confundem um pouco quando que existe limite e quando que uma função é contínua. Quando x tende à esquerda da função é igual ao limite, quando x tende à direita da função é igual ao valor da função no ponto x é igual a que estamos a testar. Aqui, isso tem a ver com continuidade da função. Dissemos que uma função é contínua se o limite à esquerda de a for igual ao limite à direita de a e for igual ao valor da função neste ponto A. Agora, quando que existe limite? Só existe limite se o limite, quando x tende a a à esquerda de uma função, for igual ao limite quando x tende a a à direita desta função. Aqui na existência de limite, não há necessidade de igualar ao valor da função no ponto, é só igualar os limites laterais. Porque se os dois limites laterais forem iguais, aí sim já temos certeza que existe limite. Agora, olhando para a função que Gacho coloca aqui, já podemos ter certeza logo que limite à esquerda e limite à direita são iguais, porque são definidas pela mesma expressão x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Algumas pessoas podem ter pensado na sala do exame que acho que isso aqui representa o limite à esquerda ou o limite à direita. Ou então isso aqui representa o limite à direita ou o limite à esquerda, mas não. Aqui onde tem igualdade, onde existe o valor da função no ponto, significa que f de menos 2 é igual a a. Agora, o limite quando x tende a menos 2 da função já depende dessa parte aqui onde é diferente. Ou seja, x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. Esta parte aqui da função serve para números que tendem a menos 2 à esquerda ou serve para números que tendem a menos 2 à esquerda e também para números que tendem a menos 2 à direita, porque quando dizem x é diferente de menos 2, estão a dizer números menores que menos 2 ou números maiores que menos 2. Não sei se concordam comigo. Números diferentes de menos 2 ou são menores que menos 2 ou números maiores que menos 2. Números menores que menos 2 são os números que tendem a menos 2 à esquerda. Números maiores que menos 2 são números que tendem a menos 2 à direita. Então, limite quando x tende a menos 2, tanto à direita quanto à esquerda, usa-se a mesma expressão. Então, os limites são iguais, porque isso é que vai dar o mesmo resultado. Mas agora, vamos considerar que ele talvez falhou, queria com que a função seja contínua. Aí sim, tínhamos que pegar este valor de limite que vamos encontrar aqui, igualar ao valor de f de 2, que é igual a a. Então, que é aquela ideia de pegar essa parte e igualar esta parte aqui. Então, vamos lá calcular o valor desse limite. O limite, quando x tende a menos 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2 será igual. Limite, quando x tende a menos 2, de que? X ao quadrado menos 4 pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2. Sobre, embaixo tem x mais 2. Fecha parênteses. Corta, corta. Fica apenas com limite quando x tende a menos 2 de x menos 2. Pegas o menos 2, substitui no lugar de x, tem menos 2, menos 2. Menos 2 dá menos 4. O que significa para nós esse menos 4? Significa que este a aqui também tem que ser igual a menos 4, que é a opção D. Então, se quiserem debater bem comigo sobre isso, podem colocar aí nos comentários, porque estamos sempre abertos a sugestões e ideias dos nossos estudantes. Então, vamos para o número 13. O número 13 diz o seguinte: uma secretária executiva, querendo se organizar, precisa agrupar uma série de pastas que estão em seu poder. Ela percebe que se montar grupos de 3 pastas, uma fila fica sobrando. Caso agrupe 4 em 4 pastas, sobram 2. Montando o grupo de 5, restam 3. E caso agrupe 6 em 6, restam 4.
quantas pastas tem a secretaria, sabendo que são menos de 100. Então, este exercício, existem várias técnicas de resolver, mas como exercício, podemos dizer, de cultura geral, uma das coisas que eu vi podes pegar o primeiro número, por exemplo, testar, 57. Será que pegar 57 e dividir por três pastas, uma fica sobrando? 57 dividido por 3, 5 pode dividir 3 dar 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Depois abaixa o 7. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 menos 27 dá 0. Opa, não sobra nada. Mas dizem que as pastas que ela tem, se ela agrupar de 3 em 3, tem que sobrar uma. Então 57 não funciona para este caso. Vamos ver 58. 58 dividido por 3. 58 dividido por 3 eu já prevejo que dá. Na sala do exame já ia marcar aqui. Com 57 dividido por 3 deu 19, não restou nada. Agora com 58, que é uma unidade a mais que 57, dividindo por 3 vai ser ainda 19 e vai restar uma pasta. Podem fazer isso. 19 vezes 3 dá 57. 58 menos 57 dá uma unidade. E realmente fica sobrando uma pasta, sem dúvidas. Posso fazer outro teste. Será que dividir de 4 em 4 vai sobrar 2? 58 dividido por 4. 5 por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Então tens 18. 18 dividido por 4 vai dar 4 de novo. Mas 4 vezes 4 é 16. 18 menos 16 dá 2. Ou é exatamente isso. Quando dividimos por 4, estão a sobrar 2 pastas. Se quiser, pode testar para 5, vão sobrar 3. Testar para 6, vão sobrar 4. Então, a resposta correta é 58, que é a alternativa B. Vamos para o número 14. O número 14 diz o seguinte: determina o valor exato da expressão seno ao quadrado de 60 mais seno de 1080 menos cosseno de 1440 sobre cosseno de 720 mais seno de 1800. Então, colocando aqui, teremos o seguinte. Só que para resolver isto, é necessário conhecer o seno e cosseno de ângulos especiais. Os senos e cosseno de ângulos especiais que nós conhecemos é apenas esses desta tabela aqui, que vocês conhecem muito. E começa de 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Não temos seno e cosseno desses valores todos grandes aqui, todos assustadores. Vou te dar um exemplo. Na sala do exame podem pedir para você calcular seno de 750 graus. Você terá que saber, esse 750 graus, já que não faz parte dos ângulos especiais do primeiro quadrante, deu volta no círculo trigonométrico quantas vezes e foi parar aonde? Então, terá que pegar 750 graus, dividir isso por 360 graus. Olhando 700 e 300, dá para dizer que isso aqui na verdade dá um 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1, 7. Então fica 750 menos 720. 750 menos 720 dá 30 graus. Então posso descrever aqui. Seno de 750 é mesmo que seno de 30 graus. Eu já sei quanto é que dá seno de 30 graus aqui. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, seno de 650 é mesmo que 1 sobre 2. É assim que você pode trabalhar. Pega o ângulo que acha que é maior, divide por 360 e depois já pode conseguir encontrar o ângulo aqui dentro da tabela de ângulos especiais. Então, já temos ferramentas suficientes para trabalhar essa expressão. Traço de fração. Temos seno ao quadrado de 60 graus. Nós sabemos que seno de 60 graus, olha só, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, você coloca aqui raiz de 3 sobre 2 mais ao quadrado, porque será um seno ao quadrado. Só pedir agora seno de 1080. Você teria que pegar 1080, dividir por 360 graus para saber se deu voltas quantas vezes. 1080 para 360 são 3 vezes. 3 vezes por quê? 3 vezes 360 vai voltar a ser 1080. Ao subtrair isso vai dar 0. Então, seno de 1080 é mesmo que seno de 0 graus. Menos, cosseno de 1440, terás que pegar 1440, dividir por 360 graus. 360 para 1400 seria 4 aqui, porque 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 3 dá 12, mais 2 dá 14. Então, subtrair vai restar
0. Então, cosseno de 1440 é mesmo que cosseno de 0 graus. Sobre cosseno de 720. 720 se tivesse logo que é o dobro de 360. Então, é mesmo que cosseno também é de 0 graus. Menos seno de 1800. Vai descobrir também que é mesmo que seno de 0 graus. Porque se for já dividir 1800 por 360 graus, vais encontrar resto 0. Então, trabalhando essa expressão, quadrado com raiz corta, ficas com 3 sobre 2 ao quadrado dá 4. Traço de fração maior. Seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, mais 0. Menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é uma unidade. Aqui voltam a repetir cosseno de 0, que é uma unidade. Menos seno de 0, que também já vimos que seno de 0 também é 0. Seno de 0 também é 0. Vou baixar um pouco para terminar essa expressão de forma tranquila. Entre 3 sobre 4, este 0 é 0. Menos 1 sobre 1 menos 0 dá 1. Tudo isso aqui dividido por 1 vai dar a mesma cena. 3 sobre 4 menos uma unidade. Aqui teremos que fazer MMC, colocar o 4 aqui. 4 a multiplicar ali no 1, teremos 3 menos 4 sobre 4. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 sobre 4. Dividindo 1 sobre 4 é 0,25. Então, menos 1 sobre 4 dá menos 0,25. Isto está bem representado na alternativa A deste exame. Então, estamos a perceber agora novamente que a Universidade Pedagógica, propôs bastante neste exame da admissão de matemática. A Universidade Pedagógica já fez um exame terrível de matemática. Isso de matemática 2022 da UP este ano não é lá grande coisa. O número 15 diz o seguinte: na figura ao lado está representado o gráfico da função f de x igual a 1 mais 2 seno de x, de domínio menos π até 2π. Os pontos A e B são pontos de interseção consecutivos do gráfico da função com o eixo das abscissas, e a ordenada C é o máximo da função. Determina o valor exato do triângulo ABC. Pessoal, será que é desta vez que vamos encontrar um exercício interessante mesmo, já que comprovamos que os primeiros exercícios a Universidade Pedagógica perdoou? Aqui o gasto dá um gráfico e diz que A e B são pontos de interseção consecutivos do gráfico com o eixo das abscissas. Então, está a dizer aqui o gasto com o eixo das abscissas, então são zeros. Podemos chamar esse de x1 e esse de x2. Ele diz que C é o máximo da função. Aqui é o máximo mesmo da função. Que era a área deste triângulo. O que nós sabemos da área do triângulo? Que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, só precisamos da base. A base que é a distância daqui até aqui. Multiplicar pela altura. A altura é a distância daqui até lá no C. Então, podemos dizer que a altura é o valor de C. Porque o pico, que é o máximo da função, encontramos lá a altura máxima do triângulo. Então, podemos dizer que a altura é o valor de C. Agora, temos que encontrar não só o valor de B, mas sim a base do triângulo. Agora, para encontrar essas soluções x1 e x2, como são zero, só temos que pegar essa função aqui, igualar a zero. Vamos dizer o que aqui? 1 mais 2 seno de x igual a zero. Então, teremos 2 seno de x igual a 1, passa para lá, fica menos uma unidade. Então, vais ficar com seno de x igual a menos 1 sobre 2. Por 2 está a multiplicar, passa a dividir. Se eu te perguntar onde seno de x é igual a menos 1 sobre 2, até que você pode ter dificuldade para me responder. Mas se eu te perguntar onde seno de x é igual a 1 sobre 2, você não ia pensar duas vezes para dizer que esse x é igual a 30 graus. Vimos lá uma tabela há pouco tempo. E 30 graus em radianos é π sobre 6. E com sorte, isso está escrito na tabela que mostrei há pouco tempo. Então, para ser 1 sobre 2 é 30 graus positivo, que é π sobre 6. Então, já para ser menos 1 sobre 2, o que é necessário? O x tem que ser igual a menos 30 graus, certamente. O x tem que ser igual a menos π sobre 6. É uma das soluções indiscutíveis dessa função. A outra solução só podemos achar olhando já o círculo trigonométrico, que uma função para dar aqui o menos 1 sobre 2, ou seja, menos 0,5, é necessário um ângulo aqui de menos π sobre 6, ou seja, negativo. Mas também de menos π sobre 6, ou seja, negativo.
para dar menos 1 sobre 2. Mas também este mesmo valor podemos encontrar no terceiro quadrante, num ângulo qualquer que parte daqui até lá. E essa variação daqui até aqui, nós já sabemos que vale π sobre 6. Porque se aqui mede π sobre 6, aqui também deve medir π sobre 6. E como daqui até aqui é π sobre 2, já sabemos isso do círculo trigonométrico, e daqui até aqui é π, sabemos isso do círculo trigonométrico, então a distância toda que começa dali, chega no π, passa até acrescenta essa parte de π sobre 6. É de π mais π sobre 6. Que fazendo o MMC precisamos de 6 ali. 6 vezes π dá 6π. 6π mais π, isso vai dar 7π sobre 6. 7π sobre 6. Então aqui o ângulo que temos é de 7π sobre 6. Então eu posso voltar aqui no meu gráfico e dizer o quê? Aqui onde tenho a primeira solução negativa, porque é antes da origem, temos menos π sobre 6. E aqui onde temos uma solução positiva, que é depois da origem, temos o 7π sobre 6. Então, com esses dados, vocês não conseguem me determinar o valor da base desse triângulo? Ah, dá, pessoal, porque a distância daqui até aqui é de π sobre 6. E a distância daqui até lá é de 7π sobre 6. Então, a base toda junta tudo isto. E ao somar para achar a base, você deve dizer π sobre 6 mais 7π sobre 6. Não pode dizer menos, porque não existe distância negativa. Então, vai dizer o que aqui? Aqui tem 1, ali tem 7. Então, 1 mais 7 dá quanto? Vai dar 8π sobre 6. Então, a base é 8π sobre 6. Então, esta base pode ser simplificada. Aqui divides por 2, aqui também é por 2. 4 por 2 dá 4. Então, é 4π sobre 3. Porque 6 dividido por 2 dá 3. Então, já tenho a base do triângulo. Vai me faltar apenas a altura. Eu já sei que a base do triângulo é 4π sobre 3. Falta a altura. Já havíamos previsto aqui que a altura é o valor de C. O valor de C é o valor que está aqui exatamente. Para encontrar o valor de C da ordenada, nós devemos conhecer primeiro o valor de x. E levando esse valor de x, podemos substituir lá na função. Este valor de x podemos encontrar da seguinte forma. Como é o valor que está no meio entre a primeira raiz e a segunda raiz, então nós podemos encontrar esse valor de x aqui, somando esses dois valores, dividindo por 2, porque é um ponto médio da primeira solução e a segunda solução. Então o valor de x é igual a menos π sobre 6, mais 7π sobre 6, dividido por 2, porque é a metade desta soma. Menos π mais 7π vai dar 6π. Então, terão lá em cima 6π sobre 6 sobre 2. 6 corta, vão ficar apenas com π sobre 2. Então, aqui no meio tens o π sobre 2. Eu até vou representar novamente essa figura para vocês não ficarem confusos com tanto número que está aqui. Então, a figura está mais ou menos assim. Aqui encontramos menos π sobre 6. E aqui encontramos 7π sobre 6, que são os zeros. E tentando achar o ponto médio, que é somar este aqui dividido por 2, encontramos aqui o π sobre 2. Então, nos falta o valor de C, que é a ordenada y. Para achar esse valor aqui, tendo o valor de x, é só substituir na função. A função f de x é igual a 1 mais 2 seno de x. Então, f de π sobre 2 será igual a 1 mais 2 seno de π sobre 2. Então, vamos ter 1 mais 2 vezes seno de π sobre 2, seno de 90 graus é uma unidade. Então, vamos ficar com 1 mais 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. Então, o valor de C, que é a ordenada, é exatamente 3. Então, já conhecemos a altura do triângulo. A altura é igual a 3. A base, calculamos lá atrás, que encontramos 4π sobre 3. Então, na forma, área é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, teremos área igual a base, que é 4π sobre 3. Vezes a altura disto é 3 sobre 2. Esse 3 pode cortar, vai ficar com 4π sobre 2. 4 e 2 podem simplificar, encontrar as 2π. Então, a área exata desse triângulo é igual a 2π. Tal como está bem representado na alternativa A deste exame. Vamos passar para a próxima. Então, número 16 diz o seguinte: considera um intervalo de 5π sobre 6
até 4π sobre 3, qual das seguintes equações não tem solução no intervalo indicado? Nesse intervalo indicado, qual dessas equações não tem solução? Vamos tentar esboçar o intervalo indicado no círculo trigonométrico. Ok? No círculo trigonométrico. O que vai acontecer aqui? Aqui temos eixo dos senos, aqui temos eixo dos cossenos. Vamos tentar entender o que é, do ponto de vista de graus, o ângulo 5π sobre 6 e o ângulo 4π sobre 6. O ângulo 5π sobre 6 é um ângulo tipo 5 vezes π, como equivale a 180. Então, 5 vezes 180 dividido por 6. Então, ficamos com 5 sobre 180 dividido por 6. Sabemos muito bem que dá 30. Então, 5 vezes 30 dá 150 graus. Então, é o primeiro ângulo. O segundo ângulo que nos fizerem é o 4π sobre 3. Tentando entender isso, é 4 vezes 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, é 4 vezes 60. 4 vezes 6 dá 24. Então, vezes 60 é 240 graus. Aqui temos 90 graus, aqui temos 180 graus, aqui temos 270 graus, aqui temos o 360 graus, aqui temos 0 graus. Muito bem. Tentando encaixar 150 graus, 150 está entre 180 e 90. Fazendo uma repartição de 3, 90 mais 30 dá quanto? Dá 120. Depois já aparecer aqui o 150. Então 150 mais ou menos este ângulo aqui. Tentando dividir essa parte em 3 partes iguais, de 180 até 270, vamos colocar um ângulo aqui, outro ângulo aqui, para que a distância daqui e aqui seja a mesma. Então, sempre vamos ter 30 a 30, porque de 180 até 270 são 90 graus. 90 dividido por 3 dá 30. 180 mais 30 dá 210. 210 mais 30 dá 240. Então, o outro ângulo fica exatamente aqui no 240. Essa parte de ângulos vou pintar com uma outra cor, até preta. Este é o primeiro ângulo, o segundo ângulo, este aqui. Na verdade, falei o contrário. Este aqui é o primeiro ângulo, este aqui é o segundo ângulo. O primeiro de 150, que corresponde a 5π sobre 6. O segundo ângulo é 240, que corresponde a 4π sobre 3. Então, eles querem saber qual dessas equações tem solução nesse intervalo, desde 150 até 240 graus. A representação gráfica já pode nos ajudar. Vejam só, aqui na linha A dizem cosseno de x que é igual a menos 0,5. Estes cossenos têm os valores menos 1, 0, 1 lá. 0,5 então é mais ou menos aqui no meio, entre menos 1 e 0. Para encontrar a solução do cosseno, para dar 0,5, deve fazer uma projeção até tocar o círculo trigonométrico e o ângulo é este que sai assim. E também uma outra projeção até aqui no círculo trigonométrico e o ângulo até aqui. De forma a notar, essas duas soluções de ângulo são diferentes. Uma delas está fora deste intervalo, mas a outra solução está dentro do intervalo que foi dado. Então a opção A escapa, tem pelo menos um valor dentro do intervalo. Para que valores seno de x é igual a menos 0,5? Para o eixo dos senos, o menos 1 está embaixo, o 0 está aqui, o 1 está em cima. 0,5 é no meio, entre 0 e menos 1. Se eu quiser saber o ângulo correspondente, eu tenho que vir dar uma volta aqui no círculo, o ângulo sai assim. Depois de ir dar uma volta lá também no círculo, no outro canto, o ângulo sai assim. Esta aqui está fora desse intervalo, mas este ângulo está dentro do intervalo. Então, seno de x igual a menos 0,5 não tem nenhum problema quanto a isto. Agora, cosseno de x igual a menos 0,9. Menos 0,9 é o número que está próximo de menos 1. Então, batendo lá em cima, acredito que ficas dentro. Batendo aqui embaixo, ainda continuas dentro desse intervalo de 150 a 240. Então, esta aqui também não tem nenhum problema quanto a isto. Seno de x igual a menos 0,9. Menos 0,9 é mais ou menos aqui perto. Se eu bater aqui, estou fora desse intervalo. Se eu vir bater aqui, certamente também estarei fora daquele intervalo que o gajo projetou. Então, a opção D é o que não faz parte da solução, porque está fora do intervalo. Mas é o seguinte, aquilo olhou para o seu relógio analógico quando este marcava 10 horas e 45 minutos.
Passando algum tempo, ao ver novamente as horas, aquele concluiu que o ponteiro dos minutos ainda tinha rodado menos 3 pi radianos. Que horas marcava o relógio daquele neste último instante? Então, o relógio analógico funciona mais ou menos assim. Tens uma parte lá em cima, tem outra parte aqui. Aqui são os números mais destacados. O 12, o 3, 6 horas e o 9 horas. Mas nós podemos considerar esses pequenos números também, que ficam aqui, né? Considerando esses pequenos números, posso colocar até aqui com outra cor. Aqui tem 1, aqui tem 2. Depois de 3 tem 4 e 5. Depois de 6 tem 7 e 8. Depois de 9 vem 10 e 11. Então, o que está a acontecer? Ela diz aqui que deu uma olhada, o gajo estava a marcar 10 horas é aqui, e 45 minutos. Então, o mais longo estava aqui em 45 minutos. E o gajo rodou menos 3 pi. Sempre que o sinal aqui é menos, é no sentido horário, quer dizer, no sentido contrário do movimento. Então, este gajo tenha dado pelo menos 3 pi radianos. O que é 3 pi? Cada pi, vimos que corresponde a 180 graus. 180 graus é um ângulo raso, ele sai daqui para aqui. Então, ele fez um pi, parou aqui em 3, depois fez o segundo pi, parou em 9, depois fez o terceiro pi, voltou a parar ali no 3, onde havia parado antes. Então, ao fazer este primeiro pi, são 30 minutos, o segundo pi já passou 1 hora de tempo, então já saiu de 9 para 10. Então, depois faz o outro pi para aqui no 3, então não fechou a outra hora. O gasto teve mais dilação de 1 hora mais 30 minutos. Questão de somar só as 10 horas e 45 minutos que já haviam te dado, 10 e 45 minutos, somar com 1 hora e 30 minutos, vais obter quanto? 10 horas mais 1 hora, isso é muito fácil, íamos dizer aqui 11 horas. E quantos minutos? Ao somar 45 e 30, você vai encontrar 75 minutos. Só que aqui já há um problema, 75 minutos é estranho. O que é 75 minutos? São 60 minutos mais 15 minutos. Então, você deve tirar 60 minutos, corresponde a 1 hora para lá no 11. Então, vais ficar aqui com 12 horas mais 15 minutos. 12 horas mais 15 minutos é o que está representado na alternativa C deste exame. Passamos para a próxima. O número 18 diz o seguinte: na figura ao lado está representado um triângulo ABC retangular em A. Para quem já resolve exames da Universidade Pedagógica há muito tempo, sabe que a Universidade Pedagógica gosta muito de geometria. E esta geometria que está a cobrar neste exame, pelo menos até agora, é uma geometria muito fácil, é a aplicação direta da forma. Ele diz que o gajo é retângulo em A, então aqui tem uma parte retângulo, depois vem B, depois C. Aqui te destaca um ângulo alfa. Ele quer a área desse triângulo. Nós sabemos no curso a morte da geometria que para calcular a área de um triângulo nessas condições, dado um ângulo qualquer a alfa, você pode dizer que a área é igual a 1 sobre 2 vezes A vezes B pelo seno do ângulo alfa, em que A e B são os catetos adjacentes do gajo. A vamos chamar desta medida e B vamos chamar esta medida, que são os lados adjacentes ao ângulo alfa. Então, o valor de B, ele já te disse que ali é 2 metros. Aqui você tem 2 metros. Então, só não tem o valor de A, mas já dá para avançar alguma coisa aqui. Então, ficas com A igual a 1 sobre 2 vezes A vezes B, que é 2, pelo seno do ângulo alfa. Então, a área daquele gajo, esse 2 corta. Então, ficas com A pelo seno do ângulo alfa. Então, esta é a estrutura para determinar a área desse gajo. Só que aqui o que acontece? Nós devemos determinar o valor de A para poder substituir aqui nas soluções. O A, olhando esse gajo, até vou colocar o gajo de forma reta mesmo, lá em cima, para não termos problemas juntos. Aqui é o A que eu quero, não sei quanto é que dá. Aqui é o B, que mede 2. O ângulo alfa que o gajo destacou é este aqui. Vocês sabem muito bem que isso aqui é um triângulo retângulo. Dá para aplicar uma razão trigonométrica que envolve esse cateto, que para o ângulo alfa é o cateto adjacente. E envolve este lado aqui, H, para nosso caso é a hipotenusa. Que razão trigonométrica envolve o cateto adjacente e a hipotenusa? Você pode até se fazer de recordar, colocar primeiro aqui, cosseno do ângulo alfa igual a cateto adjacente pela hipotenusa. Então vai ficar o cosseno do ângulo alfa igual a cateto adjacente. Cateto adjacente é esse lado que mede
A. Pela hipotenusa é esse lado maior, que mede 2. Então, dá para pegar esse 2, está aqui a dividir o A, escapar lá, deixar o A sozinho e multiplicar. Então, ficas com 2 cosseno do ângulo alfa é igual a A. Então, certamente, A é igual a 2 vezes o cosseno do ângulo alfa. E este A que você precisava para poder encaixar aqui. Então, ficas com a área do triângulo igual a 2 vezes o cosseno do ângulo alfa pelo seno do ângulo alfa. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal. Isso está bem representado na alternativa A deste exame. Vamos para o número 18. Uma empresa oferece cursos de inglês e espanhol para um grupo de funcionários. Há 105 funcionários que pretendem estudar inglês, 118 que pretendem estudar espanhol, 37 que pretendem estudar simultaneamente os dois idiomas. Sabendo que 1/7 do total de funcionários desse grupo não pretende estudar qualquer idioma estrangeiro. Quantos são os funcionários desse grupo? Este é um problema de conjuntos. Num problema de conjuntos, você cria o diagrama de Venn. No diagrama de Venn, coloca aí uma parte para inserir o valor da interseção, porque começa-se sempre pela interseção, aqui onde os dois conjuntos se encontram. Lendo bem, 105 são os que querem inglês. 118 são os que pretendem espanhol. E 37 pretendem estudar as duas coisas. Então, vamos começar com 37. Então, aqui onde temos inglês, aqui temos espanhol. Vamos tentar dividir da seguinte forma. Os que querem inglês são quantos? Os que querem inglês são 105 que querem inglês. Se 105 querem inglês, devo considerar que aqui no inglês já tem um 37. Tem que saber quantos faltam para completar 105. Então, tem que fazer 105 menos 37. Isso aqui é igual a 68. Então, aqui tem 68 gastos. Estes chamamos daqueles que só querem saber de inglês, não querem saber da outra língua, que é espanhola, aqui só querem saber do inglês. Então, dentro do inglês, tem esses 65 que querem somente inglês, os 37 que vão estudar espanhol, mas também vão estudar inglês. Então, totalizando 105 dos que querem estudar inglês. Agora, para os que querem estudar espanhol, são 118. Mas aqui no espanhol, vocês devem considerar que já tem ali um 37. Está na bola de espanhol, já tem ali um 37. Então, se tem 37, eu tenho que fazer 118 menos 37. 118 menos 37 dá 81 pessoas. Então, temos 81 aqui. Esses 81 são os que só querem somente espanhol. Mas tem mais 37 que querem também espanhol, mas vão estudar outra língua, totalizando aqui no espanhol cerca de 118 pessoas. E o gajo também fala de 1/7 dos que não querem estudar nem inglês nem francês, eles já ficam fora, que não querem estudar nada. Esse 1/7, ou seja, 1/7 de x pode ser igual a x sobre 7. Esses x sobre 7, que são 1/7 de x, não querem estudar nada, ficam ali isolados. Então, eles querem saber o total do grupo. O total do grupo é só somar tudo que está neste diagrama. Somar 68 mais 37, 68 mais 37, mais 81 que está aqui, mais esses gajos que não querem aprender nada, os preguiçosos, x sobre 7, e tudo isso dá x, que é a quantidade total de funcionários desta empresa. Eu posso somar aqui 68 mais 37, mas 68 mais 37 é mais ou menos essa operação que fizemos lá, dá 105. Então, você tem aqui 105, que está a somar o 81. 105 por 81 dá 186, ou seja, 186. Mais x sobre 7, que é igual a x. Agora já teremos que recorrer ao MMC. Precisamos de 7 aqui, aqui de 1, aqui de 7, para desprezar os denominadores. 7 vezes 186, isso dá 1302. Mais 1 vezes x dá x. 7 vezes x dá 7x. Eu gosto de passar sempre o x para o outro lado. Ficar com 1302 igual a 7x menos x. Vamos ficar aqui com 1302 igual a 7x menos 6x dá 6x. Então, x é igual a 1302 dividido por 6. 1302 dividido por 6 dá quanto? Isso aqui será igual a 1302 por 6. 13 por 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12 menos 13 menos 12 dá 1, baixo zero, tem 10 dividido por 6. 10 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 6 dá 6, menos, isso dá 4. 4, o 2 desce aqui, 42 por 6 dá 7. 6 vezes 7 volta a ser 42. 42 menos 42 dá 0. Então, 1302 dá 217. 217
está bem representado na alternativa D deste exame. Vamos passar para a próxima. O número 20 diz o seguinte: um jardim tem uma torneira e 10 roseiras dispostas em linha reta. A torneira dista 50 metros da primeira roseira e cada uma dista 2 metros da seguinte. Um jardineiro, para regar as roseiras, enche um balde na torneira e despeja o seu conteúdo na primeira roseira. Volta à torneira e repete a operação para cada roseira seguinte. Após regar a última roseira e voltar à torneira para deixar o balde, quantos metros terá andado? E neste exame aqui, grama maninho de progressão, pá. Estão a perceber isto? Porque o gajo quer saber, o gajo vai e volta. Não, o gajo grama no mundo de progressão. Vamos tentar entender isso, porque é um pouco chato entender os termos. Eu vou desenhar aqui uma torneira, a roseira, outra roseira, outra roseira, outra roseira, outra roseira, por aí fora. Então, o que está a acontecer? Dizem que da torneira até a primeira roseira são 50 metros. Mas entre as roseiras são 2 metros. O que acontece com esse gajo? Esse gajo primeiro vem aqui e carta água. Vem regar essa planta, depois volta. Busca outra água. Vem regar essa planta, depois volta. Busca outra água. Vem regar essa planta, depois volta. Busca outra água. Vem regar essa planta, depois volta. Vai fazer isso muitas vezes. Em algum momento depois vai voltar também para deixar o balde. Então o processo completa-se. Vamos tentar entender aqui. Ao sair da torneira até ali o gajo vai andar 50 metros. Então ao voltar mais 50 metros. Então esse percurso todo vai lhe gastar 100 metros. Depois aqui vai andar 50 mais 2. Então vai andar 52 metros. Aqui vai voltar para lá, vai gastar também 52 metros. 52 mais 52 vai dar 104 metros. Aqui 50 mais 2 dá 52 mais 2, 54. Então este percurso todo vai lhe puxar 54 metros. E na volta também vai gastar de novo 54 metros. 54 mais 54 vai dar 108 metros. Então, é o que está a acontecer. O primeiro termo é 100, o segundo é 104, o terceiro é 108. Isso vai acontecer até no 10º termo, porque tem 10 roseiras. Então, vou colocar aqui 100, 104, 108, por aí fora, até o último termo. Eles querem a soma de todos os 10 termos que estão envolvidos nesse caso. Para esse problema, vamos dar aquela forma de soma de 10 termos é igual ao número de termos que pretendemos somar sobre 2 vezes o primeiro termo mais n menos 1 vezes a diferença que nós temos na sucessão. Então, a soma dos 10 termos será igual a n, que são 10 termos, dividido por 2 vezes o primeiro termo, que é 100, mais n, são 10 termos, menos uma unidade, vezes a diferença. A diferença entre esses termos é de 4 unidades. Aqui 4 unidades, vezes a diferença que é exatamente 4. Então, aqui teremos soma de 10 termos igual a 10 dividido por 2, que é 5. Abrir parênteses, 2 vezes 100 é 200, mais 10 menos 1 dá 9. 9 vezes 4. Então, a soma de 10 termos será igual a, vou distribuir aqui, terei 5 vezes 200, mais 5 vezes 9 vezes 4. 5 vezes 9 vezes 4. Temos aqui o 5 vezes 200 dá 1000, porque 5 vezes 2 dá 10, mais aqui os 2, 0 mais. Eu aqui ia fazer primeiro 5 vezes 4 dá 20, porque sei que 20 vezes 9 é fácil de resolver, dá 180. Porque 20 vezes 10 dá 200, então isso dá 180. 1000 mais 180 dá 1180, então andou 1180 metros esse gajo, andou 1180 metros. 1180 metros é o que está bem representado na alternativa B deste exame, pessoal. E foi muito bom estar convosco neste vídeo da resolução do exame da Universidade Pedagógica, parte 2. Não perca a parte 3, porque tem a parte da geometria, que é a parte que eu mais gosto de matemática. Vamos desmanchar aquelas figuras todas, matar este exame da Universidade
é pedagógica. John, inscreva-se nesse canal para não perder o próximo passo. Não esqueça de comprar o material de estudos. Exames resolvidos, a morte da trigonometria, a morte da geometria. Mais detalhes na descrição deste vídeo. Tchau, até a próxima. Fui!